Lorenzo, por você, Fernando, por você, Tereza, e por você, Cordioli, né? Que sempre quero deixar o registro claro aqui que tudo que eu consegui fazer foi com a ajuda de vocês, com apoio, trocando ideias. Então, é um prazer para mim estar aqui. Deixa eu apresentar os colegas da bancada aqui, da plenária. Tereza Gutierrez, um pouquinho rapidinho do seu background para a gente. Bom, sou advogada, atuo no setor da saúde, né? Sou especialista em direito público e acabei me especializando em regulatório aí, então tudo que se refere aí ao setor da saúde eu acabo ficando por dentro. Seja bem-vinda, Tereza, obrigado. Doutor Eduardo Cordioli, o cara da telemedicina. Olá. Olá a todos, eu sou médico ginecologista obstetra, né? Hoje estou como Head de Inovação da Docway e também sou membro do Conselho da Saúde Digital Brasil e coordeno a ginecologia obstetrícia do Grupo Santa Joana. E sou eleitor da deputada Adriana Ventura. Opa! Valeu, hein, Cordioli? Perfeito. Nobre colega Fernando Sembranelli, o maior conector de pessoas do setor de saúde, está aqui do meu lado. Que honra. Seu background aí, Fernando Sembranelli. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, né, ao Cordioli e aos demais colegas pelo convite. Uma honra estar aqui, né, com a deputada Adriana Ventura, que vem fazendo um trabalho excepcional. E eu sou médico, apaixonado por inovação em saúde. E eu estou aqui hoje porque eu creio firmemente que é necessário legislar a inovação em saúde. Né? Eu acho que eu sou muito pró-inovação, pró-futuro, mas temos que legislar. E eu acho que esse debate é maravilhoso. Perfeito. Eu sou Lorenzo Tomé, sou médico e fundador da SD Conecta, que é uma rede social profissional para médicos. E estarei aqui com vocês. E eu quero começar pelas damas, Tereza Gutierrez, esse sobrenome importante. Nossa, Gutierrez. mas já vai começar assim, a seco, pum? Uai, vamos começar com... Vamos bater papo, né? Vamos ver. Bate-papo, Tá bom. Não, vou tentar fazer em formato de bate-papo, então. Vamos lá. Eles já estavam preparando uma sabatina. Eu acho que a raiva de políticos e de parlamentares é tão grande que eles falaram, vamos pegar a deputada aqui, encher de perguntas para ela não saber responder. Vai lá, Tereza. Bom, a gente tem quando a gente fala em questão de inovação de saúde no Brasil, acho que a gente tem um ponto principal que é facilitar o acesso da população, né? Então, acho que no SUS a gente tem um acesso à atenção primária que tem que ser melhorado, mas que não costuma ser um problema. Você tem aí, quando você vai para as especialidades, aí você começa a ter um gargalo, né, nas filas. E na saúde suplementar, por sua vez, você tem uma porta muito grande, né, para a especialidade, e essa trajetória ela é um pouco indefinida, né? E ao longo dos anos o que se tem discutido aí é você colocar as farmácias e drogarias aí nesse acesso, né, para viabilizar a cabine de telemedicina, ou coisa que o valha, né? E a gente tem uma legislação no Brasil que veda isso de forma muito expressa, no sentido de que, por que, né, que a gente acaba tendo isso? A gente teria como objetivo, a limitação, o objetivo principal é impedir que o médico ou qualquer profissional de saúde seja influenciado, né, na sua prescrição por uma demanda da indústria farmacêutica ou da drogaria ou coisa que valha. Só que, por outro lado, quando a gente começa a conversar nos rincões do país aí, ou com pessoas, né, que estão aí no dia a dia, tem essa atenção, uma limitação um pouco maior, ele fala assim, poxa, se eu conseguisse sentar naquela drogaria na esquina, fazer uma teleconsulta, entregar o meu exame de diabetes, não sei o quê, e sair com remédio, quantas pessoas, de fato, não iam ser beneficiadas por isso, né? Então, a gente queria ouvir um pouco, né, essas discussões, como têm ocorrido no Congresso ultimamente, e qual que caminhos aí, que futuros que a gente vê principalmente em relação a essa questão, né, da farmácia, do acesso à saúde e de atendimentos em farmácia, ampliação e tudo mais.
Muito bom, Tereza, porque a gente já começa quente aqui, né? Começou. O assunto já começou Sem explodindo. meias palavras. Tem meias palavras. Não, mas eu acho bacana, assim, inclusive essa conversa direta. Então, eu só queria fazer Eu quero voltar só um pouco, dar alguns passos para trás. Primeiro, eu quero, misturando assuntos, existe um processo, né, legislativo que ele, infelizmente, não caminha junto com os avanços tecnológicos, junto com a inovação e muito menos à frente, né? Então, assim, ele sempre está atrás. Só para vocês terem ideia, eu não estou falando de saúde especificamente. Eu tô numa comissão que é o Código de Processo Penal. O nosso é de 1941. E estão discutindo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que, geralmente, a gente fica muito indignado de como as coisas, às vezes, demoram e os processos são lentos. Dito isso, eu vou entrar na saúde digital especificamente para lembrar como foi esse começo da telemedicina. Foi dificílimo, uma coisa tão óbvia, uma coisa tão antiga, porque a gente fala de telemedicina como se fosse, nossa, estamos super na crista da onda. Não, a gente está muito atrasado, 20 anos de atraso. Que bom que chegou, que bom que estamos avançando, mas a gente estava muito atrasado. E eu lembro que no começo da minha legislatura, na primeira semana, eu vi médicos gritando contra a telemedicina no plenário, caçando a resolução 2227. Então, voltando agora para a história da farmácia, entrando exatamente no que você pediu, o trabalho de aprovar esse projeto de lei, o da pandemia, por conta da pandemia, foi um processo mais rápido. Mas 1998, que é o projeto de lei que está no Senado e daqui a pouco prossegue e vai para a sanção, ele foi muito mais elaborado, porque a gente está lidando com interesses corporativos, interesses dos médicos, interesses dos profissionais de saúde, e conciliar todos esses interesses é difícil. Tentaram, nessa discussão, colocar os totens de farmácia para atendimento, justamente por questão do acesso. A minha opinião é que a gente tem que dar todas as alternativas de acesso possíveis, né? Para dar conta do que a Constituição se propõe a fazer, que é um SUS universal, integrado, uma saúde suplementar com todas as suas questões. Então, eu acho que a gente tem que batalhar para isso. Mas, num primeiro momento, o Congresso está muito, muito arredio em relação a isso, né? Minha opinião, óbvia, eu sou de um partido liberal, é claro que eu quero facilitar o acesso, é claro que a gente tem que pensar, sim, em facilitar atendimento, com cabine de telemedicina, com tudo isso. Mas isso é um processo. Da mesma maneira que telemedicina, a gente teve que fazer 20 audiências, um monte de seminário, traz todo mundo para conversar, a gente tem que construir, né? Desse jeito não vai. Eu sei que tem uma emenda, inclusive, no Senado, que está lá para ir para plenário de farmácia. Assim, minha opinião, a menos que caia um raio, não vai passar. Então, a gente precisa pensar, vamos consolidar esse primeiro passo, porque eu acho que consolidando esse primeiro passo, eu acho que muitas coisas vêm depois. Mas, sem discussão, a gente não consegue andar mais rápido do que o tempo do Congresso, por mais que a gente puxe. É isso. Valeu, Tereza. Perfeito, Tereza. Obrigada. E essa cadência, né? Não adianta a gente dar o passo maior do que as pernas, né? A própria, em 2019, o Cordioli vai lembrar, o Sembranelli, o CFM aprovou, né, a telemedicina com uma resolução. A 2227. E a principal queixa dos médicos, que foram aqueles que lutaram contra para derrubar a resolução, foi que não foi amplamente discutido com as bases, né? Então, às vezes, a gente é melhor ir devagar com o santo que o andor é de barro. Mas, Cordioli, passa a palavra para você. Olha, é bacana toda essa história, né, Adriana, que você conta de pessoal gritando no Congresso contra a telemedicina. Eu mesmo, quando a gente fez um programa de teledermatologia, quando eu estava no Einstein, eu fiquei sabendo, uns dermatologistas se uniram num grupo de WhatsApp para falar mal de mim, e inclusive até voodoo eletrônico fizeram, sabe? Uns amigos meus, tô fazendo voodoo seu aqui num grupo de colegas, né? E foi interessante que quando acabou o projeto, tinha um fila de pessoas querendo aprender e trabalhar com telesaúde e telemedicina, né? A mesma coisa, antes da pandemia, né, nós enfrentamos resistência muito grande, mesmo dentro da instituição que eu estava na época, de alguns colegas, e a gente foi até chamado pela presidência, teve um colega muito importante do corpo clínico que estava inconformado com a situação,
né, inconformado. Como assim? A gente vai atender à distância? Isso está errado? E falou um monte. A conclusão da história foi que com a pandemia, né, e eu tive que ter todo um jogo de cintura com ele, falando que a gente não ia atrapalhar a clínica dele, etc. Aí com a pandemia ele teve que atender por telemedicina, ele foi obrigado. Aí eu fui chamado na sala dele porque ele virou o segundo maior usuário do nosso programa de telemedicina, o Cockpit. E ele me chamou e ficou bravo. Cordioli, você não me falou que isso aqui era tão bom, eu tinha feito antes. A culpa é sua, porque você não me explicou direito o que era e eu estava contra. Eu levei bronca de não ter convencido ele antes, né? Mas foi bem interessante essa questão, porque esta resistência a gente vê até hoje. E a gente vê na própria regulamentação que o Conselho Federal de Medicina fez sobre a telemedicina, e é uma peça muito bem escrita, com definições muito boas, né, do que é teleorientação, teleconsulta. Tem alguns itens que me preocupam. E aí eu quero ver com você justamente como é que a gente fica a legislação versus a recomendação do que está no Conselho. Lá está escrito que doenças crônicas, você precisa da avaliação presencial, no mínimo a cada 6 meses. Né? E com a lei que está escrita, você não tem essa limitação. Só que tem um problema. A lei, aí são duas perguntas em uma. Primeiro, a lei ela passou pela Câmara, foi para o Senado, agora voltou para a Câmara. Ainda precisa de uma nova votação e uma nova... Eu preciso entender... Está assinado, não está? Eu conto o trâmite. É um outro trâmite. E aí, qual trâmite que é esse para a gente entender? E aí, a segunda pergunta é, passando esse trâmite aprovado, e essa doença crônica? Dando em específico um exemplo bem prático. Um paciente que mora em São Gabriel da Cachoeira, que fica a 5 dias de barco de Manaus, e ele é diabético, né? Não tem endocrinologista lá em São Gabriel da Cachoeira. E ele precisa da avaliação do especialista. Ele precisa pegar um barco a cada 6 meses para ir ver alguém presencial, sendo que ele pode ter essa orientação, medindo glicemia e contando como é que está. Como é que fica isso, esse conflito de orientações, Adriana? Bom, primeiro eu quero dizer que o conflito de orientações nós temos várias, não só em relação à resolução e lei, como lei com lei. A gente sabe que a gente tem um pandemônio de leis, muitas que não servem para nada, outras que não são cumpridas, e outras que foram feitas também para não serem cumpridas, e outras que foram feitas para atrapalhar as que funcionam e existem. Então, eu acho que a gente precisa de uma reorganização de uma forma ampla. Eu acho que todo cidadão sabe disso, né? Falar, tem lei disso. Não, tem lei disso. Então, isso é um ponto. Agora, em relação ao que você está trazendo, primeiro eu vou falar do trâmite. O trâmite, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, né? Então, a gente começou, discutiu lá os 2 anos, fez todas as audiências, construímos, aprovamos. Foi para o Senado. Chegou no Senado, foi para a Comissão de Assuntos Sociais, né? Teve alguns probleminhas ali e tal, depois conseguimos solucionar os probleminhas, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e agora está pronto para o plenário do Senado. Então, precisa... E aí eu estava falando, até pegando o gancho que eu falei com a Tereza, tem emendas ainda, vários deputados. Quando saiu da comissão, agora a gente vai se divertir com as emendas do Senado, porque vários senadores colocaram emendas ali, e tem a emenda da farmácia, tem a emenda do totem disso, tem outras emendas que querem proibir mais coisa, que querem colocar mais. Então, isso a gente tem que ver como vai sair o produto do Senado. Se sair igual ao da Câmara, saiu igual, tudo certo, igual saiu da comissão do Senado, vai direto para a sanção presidencial. Se modificarem, acontecer alguma coisa, vai voltar para a Câmara, porque ela é a casa iniciadora, e nós, deputados, temos que decidir se a gente fica com o texto que saiu da Câmara ou que veio do Senado. É isso. Então, esse é o trâmite. E depois que a gente decidir, essa votação é bem mais rápida, né? Chegou lá e vai para a sanção. Então, vai para a sanção. O que a gente precisa ver é se vai o texto que saiu do Senado ou se é o texto da Câmara. Ou se o Senado for igual à Câmara, vai direto. Mas peraí, e se voltar um texto diferente, a Câmara pode refazer o texto ou não tem que voltar para o Senado? Não tem. A decisão, quando volta, se o Senado aprovar um texto diferente da Câmara, quando volta para a Câmara, fala, Câmara, que você que é casa iniciadora, você fica com o texto que saiu daqui ou você quer o texto do Senado? E a votação é muito simples. É isso.
Então, ou a gente sabe o que foi feito da Câmara ou do Senado. Então, isso a gente tem que esperar para ver. Tudo bem, beleza, porque eu sei que vocês já estão trabalhando aí, conversando com o senador, bastidor, já estão fazendo aí o trabalho de vocês, então eu estou muito tranquila. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Agora, na segunda pergunta, Cordioli, é a seguinte. A gente sabe que tem regra que não faz o menor sentido e que não conversa com o que acontece na ponta. Você deu o exemplo aí, né, dos 5 dias. Então, e tem umas coisas ali que você vai perguntar por que colocar? Porque o senador achou importante. Daí você vai ver, mas por que o senador, deputado, achou importante? Ele é médico, ele tem experiência, ele conversou com alguém? Não. Porque alguém pediu para ele, porque alguém conversou com ele. Então, o que a gente vai fazer, Cordioli, primeiro é trabalhar esses pontos que não conversam com a realidade. Tem esse ponto. Uma outra discussão que tem muito forte em relação é a questão da terapia ocupacional também, que proibiram, não proibiram. Então, tem alguns pontos que a gente vai trabalhar, mas eu acho importante a gente avançar. Vamos resolver. Virou lei, virou lei. Agora, vamos melhorar a lei? A gente daí precisa trazer para o debate essas questões, né? Ouvindo os lados, porque lá não adianta, né, o que eu acho, o que eu penso, não importa muito quando você está tem muita gente lá, gente. São 513 deputados, 81 senadores e cada um pensa de um jeito. É difícil. Rapidinho, lá no texto que foi para o Senado, da questão do endereço, do CRM, eu teria que ter vários endereços. Isso não está. Caiu, né? isso está bonitinho. Né? Isso, inclusive, foi resolvido na Câmara. Foi um trabalho bacana. O CFM também. No final, ficou tudo mais coordenado, porque era uma questão de ser razoável. Aquela coisa de ter que ter em todos os estados. Isso. Né? Tocar o terror num monte de coisa. Então, eu acho que saiu um texto que não era o 100% que todo mundo queria, mas foi satisfatório. A gente avançou. Né? Agora, a gente precisa ver o que volta do Senado. E esses pontos específicos que foram trazidos, desde a farmácia até a questão que ele traz aqui, dos pontos que não foram acertados, a gente vai ter que ajustar depois. Perfeito. Sembranelli. Bom, estou gostando muito desse debate, deputada Adriana e colegas, maravilhoso. Deputada, a minha pergunta é o desafio de legislar a inovação em saúde. Por quê? Eu acho que durante muito tempo, conheço o Lourenço, o Cordioli já há muito tempo, eu acho que os inovadores falavam com os inovadores, as pessoas que eram mais tradicionais em saúde falavam entre si, e agora chegou o momento, acho que com a telemedicina, que tem que haver diálogo. Eu imagino que houveram muitos debates importantes, aonde partes antagônicas estão conversando. Uhum. E eu acho que a telemedicina já é uma legislação que está avançando, vão vir outros desafios, e o futuro, na minha visão, com a telemedicina, agora vai ser acelerado em relação à saúde digital. Como é que você vê essa necessidade de diálogo, de trazer as partes, trazer os conselhos, né? Então, eu acho que esse é o papel do parlamentar, na verdade. Exato. Porque se a gente pensar de uma maneira clara, o parlamentar é aquele que representa ou deveria representar, né? Nem todos, muitas vezes parece que é uma coisa tão desconectada, falar que esse cara está representando, porque... Então, o que eu acho importante aqui é ter essa voz. E foi justamente todo esse aprendizado que a gente teve, né, nesses últimos anos. Então, faço menção aqui à criação e formação da Frente da Telesaúde, porque foi um espaço de fala, e o objetivo era dar fala. Então, aqui eu cumprimento o Cordioli, o Dr. Jefferson, vários outros que contribuíram, e vocês, Tereza, Lourenço, Fernando, por quê? Porque ali a gente juntou todo mundo, juntou quem gostava tanto, quem não gostava mais ou menos, quem era super tech, quem não era tão tech, e você começa a colocar o ecossistema para conversar. Porque o que acontece lá é que são interesses de um, de outro, é o que você falou. Os médicos se fechavam aqui, os conselhos se fechavam ali, daí tinha os mais assim, tinha os mais ou menos liberais ali, tinha o pessoal da tecnologia do outro lado, e colocar todo mundo para conversar é o papel de um parlamentar, é o papel do Congresso Nacional. Este é o papel, dar voz e representar quem os coloca lá. Então, e quero dizer também que continuo com a Frente da Telesaúde, continuo coordenando, a gente pode fazer muita coisa até o final do ano, proponho, eu sempre falo, tem um assunto legal que precisa chamar o fulano, chame, eu chamo, adoro fazer isso. Adoro fazer chá das 5 com todos os assuntos. Perfeito. E você que está nos acompanhando, manda pergunta aí no chat, que a gente vai para a nossa segunda rodada de perguntas. Ô Sérgio, manda, por favor, se tiver pergunta aqui no meu WhatsApp, que aí eu avalio aqui e a gente faz as perguntas. Vamos para a nossa segunda rodada. Doutora Tereza Gutierrez, com a palavra.
Bom, eu queria aproveitar o gancho aí da questão da inovação, né, que o Fernando trouxe. A gente tem a questão da regulamentação da inteligência artificial, né? A gente tem alguns projetos de lei em discussão, em andamento. Alguns trazem, assim, um detalhamento enorme de tudo que é considerado ou não. Aí você fala assim, bom, aí amanhã vai aparecer mais um. É que nem a regulamentação do Conselho de Medicina, que ele elenca tudo que é telemedicina e o que está fora, teoricamente, não é, né? Telemedicina, assim, fica um pouco. Quando o legislador ele detalha demais, né, esses pontos, acaba que eu acabo limitando a possibilidade de inovação aí da sociedade como um todo e projetos inovadores e tudo mais. Então, a gente tem alguns projetos de lei que tratam disso, foi constituída uma comissão, queria também que você trouxesse também um pouco o ponto de vista sobre a tramitação desse ponto aí, como que está o andamento, né? Olha, eu não estou nessa comissão, né? Eu estava cuidando da telemedicina e do prontuário eletrônico, então assim. Mas o que eu posso dizer de uma maneira clara, até porque foi aprovado um projeto, que eu acho que é o 21 de 2021, se eu não estou enganado, é isso? Ela está acenando a cabeça, é isso mesmo. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso? É um tema novo na casa, é um tema que merece todo cuidado, toda atenção e que nós precisamos avançar, eu não tenho dúvida. Eu sou contra a legislação que engessa. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma legislação mais para poder comportar. Eu lembro que a primeira, a Lei 13.989, que todo mundo usou na pandemia, que é a primeira lei que foi aprovada da telemedicina, ela era super ampla. Porque realmente cabia, era um guarda-chuva que pode. Né, eu não preciso ficar no detalhezinho. Senão você começa a ser proibido de colocar o dedinho para fora porque não está escrito. Você é proibido de fazer alguma coisa. Então, mas o que eu acho que a gente tem que fazer, até pelas questões que você traz, e acho que a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer bons debates ainda para fazer a mesma coisa que a gente fez com a telemedicina, precisa fazer com a inteligência artificial. Porque eu vi gente que saiu feliz, vi gente que odiou o que foi aprovado, vi gente reclamando. Eu sou professora de empreendedorismo. E, assim, o que eu aprendi é que a gente não pode fechar, né, o guarda-chuva. A gente tem que abrir, a gente tem que deixar as pessoas se acomodarem, a gente tem que acomodar, a gente tem que trazer todo mundo para a discussão. Então, essa discussão, na minha visão, ainda está muito crua, Tereza, crua em todos os sentidos, o que parece assim, foi um primeiro passo, a questão de você aprovar uma coisa já é melhor do que nada. Né? Agora, que a gente precisa ampliar esse debate para ter uma coisa que satisfaça a todos e tem esse guarda-chuva para acomodar, vocês contem comigo também. A gente pode abrir grandes debates ali para tratar desse tema. Até porque eu acho que é o que o Fernando falou, que existe a telemedicina começou, a gente está falando de saúde digital, eu acho que tem muita coisa para discutir de tecnologia e inovação e a gente precisa avançar. O Congresso não é tão moderno como a gente gostaria. Né? E eu estou falando isso no auge dos meus 53 anos, eu também não sou tão modernética aqui, mas eu sou aberta para tudo. E eu acho muito legal ter gente que saiba muito, que avance. Eu acho legal que as pautas avancem, mas isso vem do meu dom professora, eu acho. A gente tem essa abertura. Mas eu sinto que o Congresso, às vezes, é muito reticente, muito... quer reservar para isso, quer reservar isso para fulano fazer, não quer abrir, tem um jogo de interesse ali que a gente sabe que tem um corporativismo absurdo que a gente sabe que tem, então a gente tem que ir lutando aos poucos, Tereza, priorizar as batalhas e vamos em frente. E Tereza, é sensacional a sua pergunta, porque traz à tona a inteligência artificial, que é um tema muito complexo. Os países ao redor do mundo estão enfrentando sérias dificuldades em legislar sobre inteligência artificial e, ao mesmo tempo, muito pouco conhecido da população. E o que gera um risco enorme de ter problemas de classes dominantes, de lobbies. Então, muito boa a sua pergunta, Tereza. Cordioli, vamos lá? Não, mas só deixa eu pedir para a Tereza o seguinte, já que ela está com o pezinho ali, fez essa questão, proponha uma conversa lá, que você proponha um seminário para a gente fazer. Ela está pertinho, né? Está em Brasília. Está lá do lado, com os nomes já. Não. Coisas interessantes. Já está pertinho. Vamos lá. Está do lado. Só para seus vizinhos. Cordioli, palavra com você. Tá no mudo. Tá. Acho que estão me ouvindo. Aí, agora você Perfeito.
Tá ouvindo, né? Estamos te ouvindo. Sim. Ótimo. Não, alguém me mutou aí, estão querendo me boicotar. Eu não fiz nada, mas tudo bem. A questão é o seguinte: vocês discutiram muito inteligência artificial agora, e tem um dado interessante. Eu dei aula esse final de semana num dos MBAs que eu dou aula, né? E eu tenho, na aula, que é uma apresentação sobre medicina exponencial, eu faço a seguinte pergunta: você acreditaria num diagnóstico seu de lesão de pele feito por telemedicina? Exclusivamente por telemedicina? Alguém olhando à distância, uma bereba, e dando, isso é isso? Você sabe que dá, assim, muito confiante, 25%. Confiante, 45%. E pouco confiante dá o restante. Aí quando eu pergunto, você acredita num diagnóstico seu, feito à distância por inteligência artificial, dá mais muito confiante do que alguém olhando. Você acredita nisso? Né? Essa palavra, eu acho que nós humanos estamos preparados para o uso da inteligência artificial, e quando a gente vê outros relatórios, Advisory Board, outros relatórios desses de inteligência, McKinsey, Deloitte, a busca pela inteligência artificial na saúde faz parte da pauta de todos os gestores de saúde, e assim como os pacientes também veem isso com os bons olhos, né? O desafio de legislar está muito no que tange a responsabilidade, né, da falha. E aí vem a minha pergunta, né? Como é que qual é a fórmula que a gente consegue não brecar a inovação, mas a gente consegue garantir segurança, né? Você que é professora de empreendedorismo, Adriana, qual é a fórmula? Eu não tenho a menor ideia de qual seja essa fórmula, mas eu acho que a única maneira de não brecar inovação, e vou falar isso assim, da maneira mais simples que eu conseguir, mas garantir segurança, é um exercício contrário que vocês não transfiram para os parlamentares também, essa obrigação de saber o que está na ponta. Eu sei que é um absurdo alguém legislar sobre o que não entende e não buscar universitários. Então, aqui eu também faço assim, eu nunca fui da área da saúde, né? Todo mundo sabe disso, eu não faço o menor segredo, eu brinco que eu puxava a carroça sempre. Mas eu sempre me cerquei de pessoas que entendessem de telesaúde, de telemedicina, né? Eu não sei quantos projetos de lei eu mandei pro Cordioli. Cordioli, dá uma olhada aí, vê se tem alguma coisa torta. Mandava pro Jefferson, mandava pro Lourenço. Eu sempre ouvi muito pessoas que estavam na ponta, né? A questão que é um exercício que eu faço questão de fazer. O outro lado também é verdadeiro. Eu vi muitas pessoas da Saúde Digital Brasil. Então, eu vira e mexe, eu encontrava vários ali. E pessoas interessadas, ou indo no meu gabinete, ou perguntando, né? Eu acho que eu conheci o Lourenço nisso, conversando, a Tereza participou de audiência. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês da ponta, para garantir inovação e que não pare, vocês precisam trabalhar com os parlamentares. Não esperem assim, precisa ir lá, precisa propor. Eu quero contar para todo mundo que está ouvindo a gente que eu tenho 100 projetos de lei. Isso não quer dizer que eu seja criativa, isso não quer dizer que eu seja muito boa num monte de assunto, não. Isso quer dizer que eu converso com pessoas certas. E pessoas certas sabem que o meu gabinete é uma porta aberta para coisas boas. Todo mundo que chega lá, estou com um problema aqui na transparência disso. Vamos fazer um projeto de lei para isso? Então, a maior parte dos meus projetos de lei são sugestões de entidades de sociedade civil, quem está na ponta, tal. É um trabalho ao reverso que precisa ser feito. É isso que eu queria dizer, porque daí eu acho que a gente consegue acelerar o lado de cá, colocar pilha em parlamentar, porque parlamentar, se não é provocado por alguma questão, ou interesse próprio, ou alguém cutucando, gente, não vai andar. Adriana, o Sembranelli tem vários grupos de discussão, né? E eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo desses, na qual o Cordioli está, que é formado por médicos. E a gente fala de inovação todo dia, Sembranelli, toda hora. A gente vivencia isso. E em momento algum surge uma... Quem que vai falar com... Falou, vamos para Brasília. Não, vamos para Brasília. Vamos pautar isso. Alguém conhece? Tem assim, quem conhece o CEO de tal empresa? Quem conhece o diretor? Quem conhece tal? Mas ninguém fala assim, alguém conhece o político tal, para a gente ter um acesso, uma porta de entrada para pautar um conteúdo ali, para pautar uma agenda?
Isso não tá no nosso vocabulário, pessoal. Não tá. Não tá na cultura. Não tá na cultura. Tá. E outra coisa também que eu acho bom falar, nem todos os parlamentares são abertos, alguns são sim. Com certeza. Mas assim, eu queria que vocês me usassem mais, no bom sentido, óbvio, para realmente, às vezes, chegar no parlamentar. É muito comum eu fazer pontes. Às vezes eu não cuido de um determinado assunto, eu não estou em determinada comissão, tem alguma coisa. Falou, você conhece o deputado tal? Eu chego no deputado tal. Eu dou acesso ao Ministério da Saúde. Parlamentar existe para isso, né? Vamos combinar. Então, é um trabalho que vocês têm que pensar. Quem é o parlamentar que a gente vai... Quando que a gente vai para Brasília? Esse assunto é... Eu vi o Cordioli, quantas vezes lá em Brasília, Cordioli? Umas 10 vezes. Ia lá, né? Falar com os parlamentares, falar com os senadores. É importante, gente. Muito. E para isso, a gente precisa garantir que o ano que vem você esteja lá, né? É bom demarcar isso. E eu quero falar assim, como que a gente pode chegar até você para você fazer essas pontes com todos aqui que são da saúde, com os que estão no grupo do Sembranelli, com os que estão na rede de contato do Saúde Digital, com os que estão na rede de contato da Tereza, do Cordioli. Qual que é o caminho? Existe um canal? A gente vai mandar um e-mail pro Adriana? Explica pra gente o caminho. Então, assim, tem todas as minhas redes, porque todas têm resposta, tá bom? E se não tiver resposta, vocês me avisem que, assim, eu vou ficar muito brava. Pode até demorar, às vezes, um pouco, uma semana, mas sempre chega uma resposta. De uma maneira geral, as minhas redes são todas a Adri Ventura SP, o meu site é Adriana Ventura, porque lá tem, quero propor um projeto, quero fazer um seminário, e o WhatsApp normal, assim, tem o meu e-mail oficial é falecomigo@adrianaventura.com, vocês podem propor seminário, falar um problema, relatar. É engraçado porque eu recebo de tudo, né? Desde denúncia disso, denúncia daquilo, até problemas, e eu tento encaminhar da melhor forma. Todo cidadão tem resposta, até aqueles que entram, faz spam para todo mundo. Muitas vezes a gente responde e vem uma resposta do outro lado. A gente sabe que ele mandou para os 513 deputados, mas falaram, nossa, o gabinete da senhora foi o único que respondeu. Eu acho até graça, mas é o papel. Então, assim, mandem sugestões, mandem questões, mandem sugestões de debates. Se tem algum projeto, alguma lei que tem problema, tem uma super lei aqui que tem problema, isso dá problema na ponta, isso causa brecha, isso causa corrupção. Seja lá o que for, ou entrava a inovação, ou é um entrave por conta de várias coisas, mandem a sugestão. Tá? Eu sou super honesta intelectualmente. Todo projeto que eu aprovo, que é de outra pessoa, que é sugestão de alguém, eu faço questão de reforçar. Olha, isso não foi ideia minha, foi ideia do Fiquem Sabendo, foi ideia do Transparência, foi ideia... Cidadão Maurício. Foi ideia do Cidadão Maurício, a história do Cidadão Maurício que duplicou as penas dos crimes de corrupção. Ele ligou e me deu a ideia. Então, eu faço questão de dar, assim, o crédito. Maravilhoso. Deputada Adriana, eu tenho uma pergunta que, na verdade, é mais uma inquietação. Que a gente vê que a saúde digital está crescendo e hoje, antigamente, assim, às vezes as pessoas escolhiam a saúde suplementar baseadas em hospitais, clínicas, baseadas em acesso físico. Só que hoje, cada vez mais, a nossa jornada é uma jornada digital de dados. Uhum. E a grande dor que eu vejo é que os dados não conversam. Os dados não têm. Essa questão da interoperabilidade não existe. Eu estava conversando com o pessoal do Estônia Hub, que faz um trabalho maravilhoso, e aí você começa, e lá você entende que tem que ter uma união público-privado. A gente vai precisar ter uma diretriz para esses dados conversarem. Isso não é uma empresa, isso é política de Estado. E por isso também que eu acho que essa conversa é fundamental para a gente fortalecer a base da saúde digital no Congresso. Eu concordo inteiramente. Eu já disse que eu estou tendo essa discussão, tanto de digitalização como interoperabilidade. Eu já fiz 2 audiências, estou indo para a terceira. É um outro tema que a gente vai ter muita conversa, chamar muita gente, porque o que eu percebo? Os dados não conversam, isso é um problema. Tem muita resistência ainda. Eu concordo que a gente tenha que ter um debate profundo sobre quais dados, o objetivo desse compartilhamento de dados, de todos conversarem, qual é o limite, a que se destina, né? Até para a gente também, porque a gente está lidando também com uma aprendizagem no quesito da LGPD. Muita gente não está sabendo como lidar, a gente está vendo, tem umas barbaridades que acontecem. Outro dia, imagina, tiraram os dados do censo escolar, os dados do Enem.
E a desculpa dada era LGPD. Fala, gente, LGPD não veio para isso, não. LGPD veio para trazer segurança, trazer privacidade, ok? Mas a gente precisa de informações e dados anonimizados para a gente poder fazer políticas públicas. Então, tem uma discussão enorme para ser feita. Eu te convido a fazer uma audiência, inclusive. Convido todos vocês que estão nos ouvindo. No próximo já tem 6 convidados fechados, porque todo mundo fala, eu preciso ir, eu quero falar. Então, eu vou dar espaço para todo mundo falar, para a gente construir um bom relatório. Mas eu estou falando que eu já percebi que é um tema muito sensível para alguns segmentos, vamos falar assim, para uns outros. Então, a gente tem que ter um debate. Até que limite, quais são os limites, quais são as regras, né? Mas é um debate que está avançando. Agora, se você quiser propor um novo, eu agradeço. Muito obrigado. Eu já vou ler aqui uma pergunta aqui da nossa audiência. Nosso ilustre professor Renato Sabatini. Nossa! Obrigado, professor Renato Sabatini. Acho que todos nós conhecemos. Oi, professor. Tudo bem? Eu também sou professora. Professor Renato Sabatini, longa carreira na Unicamp e talvez lá tem RUT, tem várias coisas ali, exatamente. Não é? Ele é um dos fundadores, dos precursores da saúde digital no Brasil desde a década de 70. Ele está perguntando sobre a Anvisa acabou de liberar uma nova RDC sobre o Software as a Medical Device. Já tivemos, ele comenta aqui, já tivemos um debate sobre isso no Inova Hub e ele está acompanhando de perto. O que os integrantes da mesa acham sobre os possíveis impactos dessa regulamentação, especialmente porque a Anvisa teria que estabelecer uma rede de laboratórios e testes de homologação? Eu acho que não vai dar para todo mundo falar, Adriana. Você quer... Eu me eximo, até porque vocês já debateram isso muito mais do que eu. Porque eu tenho, assim, a gente não tem tido debate nenhuma conversa. Gente, ano eleitoral, tudo fica ali meio limitado. Então, desde agosto a gente está capenga. Mas isso daí também tem que ser debatido lá. Mas você pode comentar, Lourenço. Eu só queria fazer... Eu acho que o ponto do... Eu acho que a regulamentação é fundamental, mas eu acho que o ponto do professor será que a Anvisa vai estar capacitada com profissionais capacitados para fazer essa verificação? Eu acho que isso é uma questão válida, né? A Tereza levantou a mão. Vai lá, Tereza. Eu acho que tem a questão do timing também, né? De como caminha a Anvisa. Você sabe que lá na liderança do Novo, especificamente, eu tenho uma pessoa de saúde que cuidava de toda a parte de regulamentação da Anvisa. Ela agora está trabalhando na nossa liderança e eu vou pedir para ela trabalhar nesse tema, inclusive para o professor ficar feliz. Professor Sabatini. O professor Sabatini, eu vou até porque eu acho que ela como era servidora da Anvisa, estava na Anvisa e agora está cuidando desses assuntos, porque a gente tem que arrumar uma maneira de conversar bem com a Anvisa e no timing adequado. Vá lá, Tereza. Excelente. Mudou. Mudo. Aí sim. Agora sim. Grande parte da regulamentação de software da Anvisa, ela não está mudando muito do que já existia antes, tá? Não sei, vocês estão me ouvindo? Vocês estão com uma carinha, tá? Então, é lógico, eu vou ter uma mudança grande, porque se eu não for um serviço de saúde, tiver um software classe 3 e 4, né, que são os produtos de maior complexidade, eu vou ter que acompanhar a cadeia de uso do meu software para garantir a minha responsabilidade tributária, sanitária, mas assim, eu não tive uma mudança tão grande assim do status anterior, do nosso ponto de vista. O que eu fiz é que antes eu tinha uma regulamentação da Anvisa que era a mesma aplicável para o raio-x, e aí a Anvisa editou uma norma subsidiária fundamentada muito numa convergência de uma regulamentação internacional que foi acordada entre várias agências reguladoras, né? E para garantir aí alguns critérios específicos, porque não fazia sentido nenhum a Anvisa ter uma norma que exigia a mesma coisa para um software que exigia para um raio-x. Então, assim, é lógico, na verdade, o que eu tive foi uma consolidação de um entendimento que já vinha sendo praticado e uma convergência com a regulamentação internacional, de modo que se eu tiver um software registrado no FDA, no Brasil, eu consigo registrar no FDA meio que traduzindo a documentação, assim. Então, posso estar com a perspectiva de advogada de regulatório um pouco equivocada, né? Mas, assim,
eu tenho claro uma coisa que já estava meio que em prática, na verdade, tá? Já vinha caminhando nesse sentido. Mas, enfim, posso estar com um ponto de vista um pouco diferente aí do professor Renato, que fez a pergunta aí. E as certificações, quem faz não é a Anvisa, tá? A Anvisa ela vai homologar normalmente laboratórios que vão fazer isso. Não é a Anvisa que vai certificar. Esses testes não vão ser feitos pela Anvisa. Mas a gente tem laboratórios aptos e em número necessário para essa homologação, na sua visão? Isso aí eu já não sei te dizer, mas não tem sido uma grande questão, porque normalmente... Vamos cuidar. Professor Sabatini, que tal o senhor propor um bate-papo chamando várias pessoas, inclusive a Anvisa, a gente pode chamar a Anvisa, e outra, para debater esse tema? Ele vai amar. Olha, ele vai amar, então tá bom. Tá lançado o convite. Professor, vamos lá, hein? É uma pauta importantíssima. Adriana, vindo para cá, encontrei, a nossa startup SD Conecta fica no Cubo, lá tem um grupo de investidores anjo, e eu conversando com um dos investidores anjo, né, falando a diferença de incentivo de outros países para investimentos em tecnologia, em inovação, em saúde digital, em health techs, em fintechs, quando você vê outros países mais desenvolvidos, né? Tem isenção de imposto, financiamento. Como que anda? Você tem olhado, você sabe de algum assunto sobre financiamento, sobre isenção para pautas assim do empreendedorismo, para a inovação? Olha, infelizmente, essas pautas, que na minha visão são extremamente positivas, tanto de tecnologia, inovação, e mesmo como incentivar o empreendedorismo, a gente teve assim, depois dessa pandemia, tivemos algumas leis e iniciativas para garantir emprego, para garantir que financiamento para empresas não quebrarem, algumas coisas assim tivemos Pronamp e tudo. Mas para incentivar tecnologia, inovação, o que vamos fazer para ter, né, para estimular, para fomentar, esse tipo de discussão está tudo muito travado. O que também está travado, além disso, que tem a ver com isso, é a questão de melhoria do ambiente de negócio de uma maneira geral. Como destravar, como deixar o empreendedor criar as coisas, como, assim, e mesmo todas as outras questões que a gente já fala, a questão de reforma tributária, a gente tem questões que não andam, que eu acho que atrapalham em muito. E um outro ponto que eu também quero trazer aqui é a questão da nossa educação. A educação para a tecnologia, para a inovação, esse olhar de futuro. A gente sabe que, eu não sei, vocês são dessa área, vocês sabem melhor do que eu, mas eu tenho um número aqui que tem 450 mil vagas em aberto em tecnologia e inovação e não tem mão de obra. Gente, assim, então é assustador. Então eu falo, como é que a gente está discutindo um assunto desse sem falar como é que a gente está preparando esses jovens, os ensinos técnicos, que eu acho que o incentivo tem que ir para esse lugar primeiro, para a gente ter quem ocupe, quem gaste isso. Perfeito, perfeito. Cordioli, queremos saber sua opinião aí, uma pergunta sua. Não, o primeiro é o seguinte, dá para ver claramente, né, que essa discussão de saúde digital é longa. Muita gente acha que com uma pré-aprovação, ainda não acabou a aprovação da teleconsulta, já está discutido, está tudo discutido, nós não precisamos discutir mais. É muito importante esse engajamento social nosso, né? Essa fala, se a gente não escolhe quem governa para nós, né, nós vamos ser governados por qualquer pessoa que leva a gente para um caminho que a gente não no melhor caminho. Né? E hoje, me desculpem que eu não estou no melhor dia, eu estou um pouco febril hoje, então não estou no meu melhor dia. Mas eu tenho uma pergunta filosófica, Adriana. Volta para a tela, Cordioli. Opa. Valeu. Agora sim. Boa. Uma pergunta filosófica. Vamos lá. Né? Dado, como foi dito, é tudo. Né? A gente precisa de dado para fazer gestão, e tem a questão do LGPD, a questão do Open Banking, a questão do Open Health. E a gente sabe que em saúde, dado
a gente tem preconceito que dado pertence ao paciente. Mas dentro do ponto de vista de saúde populacional, onde você saber, por exemplo, que tal pessoa em tal endereço está com uma doença infecto-contagiosa e você fizer lá algo para conter naquela situação essa doença se alastrar, né, por exemplo, algum tipo de contenção, ou então até mesmo você endereçar recursos para o local correto, o dado em saúde pertence ao indivíduo ou ele pertence à humanidade? Mas como você é gracioso, me fazendo uma pergunta tão difícil, tão polêmica aqui para fechar nosso debate, não é mesmo? Olha, Cordioli, então, esse assunto ele é sensível, tá? Eu acho que essa pergunta não veio à toa. Eu reflito bastante sobre isso e eu acho que a gente tem que considerar pontos dos dois lados. Mas o que eu posso te dizer é que eu vou falar duas coisas. Primeiro que eu sou da opinião que a gente tem que garantir a segurança dos dados, a privacidade. Ótimo. Fecha parênteses nisso, vou para o outro lado. Acho sim que a gente tenha que usar os dados em saúde que temos, tanto para investimento, como para prevenção, como para inovação e desenvolvimento de outras coisas, como para a formulação de políticas públicas. A gente não consegue elaborar boas políticas públicas, boa destinação do orçamento, se nós não temos informações, né? De forma anônima, aqueles microdados aglomerados, não sei de que jeito, mas minha opinião, e isso é muito, gente, eu estou aberta à discussão, mas eu fico pensando, um país... eu acho que o dado é do paciente, sim, mas o dado também é do nosso país. O dado também, esse dado para ser utilizado para a política pública, ele tem que ser... a gente tem que ter dado para trabalhar, porque senão a gente vê um monte de política pública sem pé nem cabeça, que não conversa com a realidade e que faz coisas assim que não resolvam o problema. E outra coisa também que eu gostaria de falar, a gente sabe que a gente tem um desafio enorme com o SUS. O SUS não é sustentável. Eu lamento, assim. A ideia e o conceito do SUS é um avanço para o nosso país em termos de dar dignidade, de dar acesso, mas a gente sabe que isso precisa ser trabalhado até para que se sustente. Hoje a gente vê que por conta de judicialização, por conta de políticas mal formuladas e por conta de outras coisas, às vezes para dar para uma pessoa, você tira de 500 mil pessoas. Então, falando de dados, Cordioli, por conta disso que eu falei, de orçamento, este debate precisa ser feito, porque eu acho que a gente não tem como fazer boas políticas públicas e destinar nossa verba, porque falam tanto de subfinanciamento de saúde, né? A gente não pode falar de subfinanciamento com tanto problema de corrupção, com tanto problema de péssima gestão, com tanto os problemas que a gente vê por aí. Eu acho que a gente tem muita coisa para discutir, não só subfinanciamento. E os dados, a quem pertence, eu acho que pertence a todo o país e para manter, inclusive, o que temos hoje. Essa é a minha opinião e estou aberta a debate contraditório, inclusive. Excelente. E tem uma pergunta aqui, Adriana, acho que vale a pena a gente tangenciou esse tema, que é o projeto de lei 1774. Não tenho ideia do que seja. É da venda de medicamentos nos supermercados. E os MIPs? Delícia. Qual Vamos que é a pergunta? lá, fala aí. Qual que é a pergunta? Ele está falando que será que seria meio incoerente isso, de vender medicamentos no mercado? Seria que você é a favor dos atacadistas? Como que você está vendo esse cenário aí, prós, contras? Polêmica pra gente fechar. Opa! Não, mas eu acho que... gente, assim, como eu disse, até porque eu represento muita gente que até fala assim para mim, olha, eu discordo de muita coisa que você pensa, mas eu gosto porque você respeita o meu direito de ter voz. Então, eu acho que é isso. Eu posso ser a favor, você pode ser contra, o debate é bom. Mas esse PL é seu ou não? Eu fui relatora não, eu sou relatora na Comissão de Seguridade, acho que é por isso que perguntaram, porque tem um projeto de lei de medicamento isento de prescrição. E os MIPs, como a gente bem sabe, já estão fora do balcão, já estão ali sendo vendidos. Então, tem um grande debate e uma grande discussão e projeto para levar para os supermercados, né? Sim. E tem todo, assim, e o que eu quero pontuar aqui? Eu também fiz 2 ou 3 audiências sobre esse tema, só que um outro deputado, assim, eles levaram para plenário, né? Isso saiu da minha mão, ia ter outro relator no plenário, eu estava até aberta, eu estava fazendo a 3ª audiência, e antes da 3ª audiência acontecer,
foi para o plenário e a urgência foi rejeitada, então voltou para a comissão. Então, isso quer dizer que o debate continua. Eu acho que a gente tem que avançar nesse tema. O Conselho de Farmácia é muito contra, as farmacêuticas são muito contra. Tem muitas pessoas que são muito contra e tem outras pessoas que são muito a favor. Eu, pessoalmente, sou a favor pelo que eu vejo nos outros países do mundo, sou a favor por algumas incoerências, inconsistências que eu vejo, né? Porque as pessoas falam muito de intoxicação, os argumentos que apresentam. Hoje, qualquer remédio de farmácia é vendido por site, né? O iFood entrega, o Uber Eats entrega, porque todo mundo fala da presença do farmacêutico. Eu já acho um absurdo obrigar uma farmácia a ter 1, 2, 3 farmacêuticos. Eu sou dessa opinião. Eu sou de um partido liberal, então as pessoas... Então, a gente acha que tem que vender, sim, em supermercado, assim como a gente acha que a farmácia tem que ter liberdade para... A gente fica colocando as coisas na caixinha, às vezes não se aplica a um determinado lugar. Mas eu acho que o debate é produtivo. A questão é que as argumentações, porque tem muita intoxicação, né? Porque tem X% de intoxicação. Quando você pega as intoxicações, não são de MIPs, né? O que eu quero dizer é que os argumentos, para mim, não são válidos, porque tem muito que é de... não medicamento, tem outras coisas que são medicamento com tarja, tem várias, e o MIP representa 0,2%, esse dado é da Anvisa, do Ministério da Saúde, mas é um dado oficial. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa avançar nesse debate. O que eu vejo claramente é um corporativismo absurdo. Eu digo absurdo, porque quando a gente começa a entrar querendo defender o meu sem pensar na população, porque o foco é que nem empreendedorismo. Quem é o foco? O cliente. Quem é o foco? Aquele, né? Tá bom para ele? Vocês perguntaram para ele o que ele acha? Então está muito no debate, cada um defende o seu. E vira uma guerra no final de supermercado, atacadista, com os farmacêuticos, com a farmácia. E eu acho que a gente tem que ter um debate mais maduro. Isso é bom, porque um lado alega que que tem muito lugar que não tem farmácia, que não tem acesso. Cada lado alega uma coisa. É isso. Eu acho que eu já fui bem polêmica. Alguém quer colocar a opinião aqui? Eu gostaria, né? Para não me deixar nessa baila aqui, né? Não quero apanhar OTCs sozinha, por favor. Também chamados de OTCs, né? Over the counter. Quem quer opinar sobre esse tema? Olha, eu acho que eu ainda não decidi na minha vida se eu sou a favor de supermercado vender MIP, né, que é medicamento isento de prescrição. Tá? Mas efetivamente, medicamento sujeito a controle especial não é possível, né? Não. E acho até complexo a gente não ter a supervisão de um farmacêutico, né? Nesses casos aí. Mas medicamento isento a prescrição é um medicamento que eu pressupõe a autoprescrição do paciente. Isso. Então, se o estabelecimento, né, se comprometer, ele vai se obrigar ali, ele já tem licença sanitária, o supermercado, né? Não é uma licença, mas ele tem uma licença sanitária e ele responde por isso. Muito provavelmente o que vai acontecer é que vai abranger essa licença sanitária o MIP e ele vai ter o risco, do meu ponto de vista, aumentar. Porque quando a gente fala de regulação sanitária, eu estou pensando no risco que eu estou aumentando para a população. Nesse caso, a chance de aumentar o risco para a população é muito baixa. Por isso que eu limito a atividade, né? É uma atividade que, a princípio, ela é prejudicial à população, e aí, com base no princípio da precaução, eu limito. Mas, nesse caso, o próprio dado que a deputada Adriana levantou indica que o risco de intoxicação não é com MIP, é com outros tipos. Então, acho que a gente tem fundamento, né? Eu queria só fazer um comentário, até porque eu conversei bastante com os donos de farmácia, com a BC Farma, assim, eu tive uma conversa boa, e eles falam não, porque MIPs, então se o supermercado vai absorver os MIPs, que é a parte que a gente vende de uma maneira, então eles vão contratar também farmacêutico, que nem a gente é obrigado, eles vão vender outro, então tem um debate, tem um debate a ser feito, porque tem pessoas que falam, as farmácias vão fechar. Então, eu acho, gente, sim, principalmente porque a gente não está num país que é liberal, a gente não está num país que é maduro para isso. Eu acho que a gente tem que debater, sim,
Porque a gente não pode sair do guarda-chuva do pai. Você não pega o teu filho quando faz 18 anos, joga na rua e fala, agora você se vira, porque até então... Eu acho que tem uma transição. Eu acho que a gente tem que conversar de uma maneira madura, né? Com o foco na população e o que é melhor para a população, né? O que não dá é para ver guerra corporativista, que eu acho que isso não contribui. O que a gente tem que pensar de cara é que se eu entrar aqui no meu iFood agora, eu vou pedir e vai chegar na minha casa. Quantas caixas você quiser. Exatamente. Se a gente quiser entrar em qualquer farmácia, a gente compra quantas caixas na internet. Então, é isso que eu falo. Fica um discurso que não faz muito sentido. Né? Isso tem que ser levado em consideração e pensar no paciente, né? O paciente, estamos melhorando, piorando, risco, não risco. Hoje a gente está pensando em favorecer uma classe, um segmento econômico, né? Porque a gente não pode partir desse princípio. Eu acho que tem que ter estudos, discussões. E vai prejudicar ou não? Quais são as evidências que a gente prejudica ou facilita a vida do paciente? Pessoal, deputada Adriana, só queria trazer um exemplo do outro lado do balcão. Vai lá, por favor. A gente tem uma questão que as drogarias, durante a pandemia, elas começaram a poder fazer um monte de exame e tudo mais que não eram permitidos antes. E agora os prestadores de serviço de medicina diagnóstica também querem. Tudo bem, pode liberar, mas ela tem que cumprir as mesmas regras que eu, equidade de competição. Então, só para ter isso em mente, porque essa discussão está sendo travada, parecido com o que está acontecendo com o MIP na medicina diagnóstica. Perfeito. Só essa pontuação aí, deputado. Tá mudo, Cordioli? Eu não, eles estão me mutando, eu tô sendo... Tá todo mundo te boicotando aqui, Cordioli. Coloca crédito. Eu tô sendo boicotado. É o seguinte, eu tenho uma opinião clara. A gente tem que votar 30-30 para deputado federal. Né? Essa é a minha opinião sobre isso, deixar bem claro. Né? Só deixar o registro, o depoimento. Eu fiz muito para a gente, toda a sociedade, todos nós aqui envolvidos, nós fizemos muito para conseguir conscientizar deputados e a gente conseguir andar com a lei da telemedicina. Foi um trabalho de equipe maravilhoso, mas olha, toda vez que eu ia lá para Brasília, eu precisava entrar para falar com o deputado, eu pedia para o gabinete da deputada Adriana, ela me recebia e colocava em contato com o outro. É importante você falar com esse, porque política, gente, não é só você ter a ideia correta, né? Ou a bandeira correta, você precisa ir de forma insistente, né? E mostrando um por um, é um trabalho de formiguinha, é um por um que você precisa sentar e conversar. Brasil é um país de relacionamento, por isso que esse trabalho maravilhoso que a Adriana tem feito, e foi eleita a melhor deputada, né? A melhor deputada, foi eleita a melhor deputada, ele tem que ser continuado. Então, Adriana, meu registro, meu voto é seu e espero poder contribuir para a sua campanha da melhor forma. E minha admiração e carinho por você são eternos. Muito obrigado. Nossa, que lindo isso, Olha. gente. Acho que nem meu marido fala comigo assim. Essa declaração muito boa. Ainda bem que a esposa dele é maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer, né? E sabe que isso é bem profissional. E é legítimo. Obrigada. É legítimo. Ô, Gutierrez, suas considerações finais. Não, eu queria registrar aqui que eu acho que a deputada Adriana Ventura foi a que mais fez audiência pública com a população, com a participação de todos. É um negócio impressionante. Então, acho que ela tem em si, né, o exercício da democracia como um norte, ouvindo todos os lados e tentando entender o impacto, o que normalmente o legislador que tem por aí, que a gente vê, não tenta olhar, não olha muito para isso, que é pensar como aquela norma vai afetar a vida do cidadão. Né? Então, isso é muito evidente na atuação da deputada Adriana Ventura. Vou votar na deputada, já falei para ela, e todo mundo que está ouvindo aqui, eu espero que escute tudo que a gente conversou hoje, entenda esse espírito democrático, porque ela vai ouvir não só aqueles que pensam como ela, mas todos os demais, vai colher dados e pensar no impacto. Então, é uma legisladora responsável, né? Acho que é isso. Ela assume a responsabilidade e pensa no futuro do país
e no que a gente vai promover aqui para a próxima geração. Então, acho que isso é muito, muito significativo, considerando a composição da Câmara que a gente tem hoje. Então, meu voto é dela também. E espero que eu seja Perfeito. acompanhada por muita gente. Que legal. Sembranelli. Uau, tô emocionada aqui, gente. Vai lá. Né, eu gostaria de agradecer, né, a deputada Adriana, não só por esse debate, mas por todo o trabalho que vem sendo realizado. Eu acho que durante muito tempo a gente falava só com, talvez, inovadores no setor privado. Eu acho que é fundamental falar também com pessoas no setor público, mas, assim, o diálogo com o legislativo demorou muito a acontecer. Então, eu acho que é maravilhoso o seu trabalho, né? Tem o meu voto, mas também o meu apoio, né? E vamos divulgar para que realmente aconteça, porque eu acho que, acima de tudo, eu acho que a gente tem que trabalhar para construir, né, essa saúde digital que a gente quer ver acontecer. E mais do que celebrar as vitórias, fazer o debate acontecer, né? Ter o espaço do contraditório. Perfeito. Agora eu vou falar para você que está nos ouvindo aqui, que está em casa, que está assistindo. Recentemente a Adriana teve no nosso podcast, no podcast Saúde Digital, que está no Spotify, no Apple Podcast, e a gente falou sobre isso. Tudo que eu falar bem da Adriana, eu vou chover no meu olhado aqui. O que eu quero te convidar é olhar os track records da Adriana. Você que é da saúde, você gosta de ser baseado em evidência, você gosta de fazer o que é melhor e o que tem resultado. Então, busque e pesquise pela história da Adriana nesses últimos 4 anos. Eu acompanho ela há anos por causa da telemedicina, sempre fui a favor da telemedicina, sempre fiz advocacy para a telemedicina, e a Adriana representa não só a telemedicina, representa uma mulher que trabalha incansavelmente naqueles corredores lá do Congresso para mudar, para fazer diferença. Eu quero te convidar a buscar sobre o que ela já fez para decidir o seu voto, porque eu tenho certeza que você vai votar em alguém. E você não tenha, talvez você possa não ter ideia da força que o Congresso Nacional tem no Brasil. Quem decide o nosso rumo é o Congresso Nacional. Quem decide são os deputados e os senadores. Se você acompanhar um pouquinho, você vai ver. Então, busque. Não desperdiça seu voto, não. Pesquise. Não vote em quem porque aquele te pediu, aquele te falou. Depois você nem lembra. Pesquise. Esse é o meu convite para você fazer em relação à Adriana. E tem um outro ponto, né, Adriana? Você que já gosta da Adriana, assim como eu, como todos nós que estamos aqui, a Adriana, ela é do Partido Novo e ela abriu mão do fundo eleitoral. E ela precisa do seu apoio, se você puder, financeiro. Eu já fiz a minha contribuição, todos nós aqui já contribuímos. E se você já conhece o trabalho dela e quiser contribuir para a candidatura dela, uma vez que ela não usa o dinheiro público para fazer campanha, ela vai falar como é que faz, aí que eu não sei. Não, tem o site da Vaquinha. A Vaquinha? euapoioadriana.com.br. Eles estão vendo. Tá no ar. Estão vendo. Cadê o Eu Apoio Adriana? Tá aí também? Ali, ó. Tá escrito embaixo. Aonde? Ali, ó. Tá tudo certo. Eu apoio a Adriana. Tem o site aí da Vaquinha? Os dados bancários e aí tem a... Contribua para a campanha. Isso. 3030. Isso. Bom, de qualquer maneira, que existe, deixa eu explicar também. Bom, primeiro, deixa eu agradecer. Eu quero agradecer muito a iniciativa de vocês, não, de coração mesmo. Sembranelli, Lorenzo, né? Tereza Cordioli. Eu agradeço muito a jornada, agradeço muito que vocês, a iniciativa. Eu, sinceramente, fico muito feliz, porque vocês sabem que campanha é uma jornada solitária, né? E ainda mais uma campanha, a gente entra para a guerra de Davi e Golias. E assim, a gente tem que fazer campanha. Estou fazendo campanha, boca a boca. As pessoas que conhecem meu trabalho, eu estou recebendo muito apoio. Esse apoio de vocês, principalmente que não era a minha área.
Eu fui para a área da saúde porque não tinha ninguém para ir para a comissão. E foi uma dádiva ter conhecido tantas pessoas bacanas. E eu fui abraçada por muitas pessoas. Então, eu agradeço muito. Quem quiser contribuir, eu tenho uma vaquinha, que é euapoiadriana.com.br. Qualquer valor é super bem-vindo. Tem os dados da conta corrente, que também foi apresentado ali. E eu agradeço a iniciativa de vocês, agradeço os elogios. Eu não teria feito se a gente não fosse um time, deixa eu deixar isso bem claro. Porque eu tive muito apoio, muita ajuda de quem está na ponta. Então, eu quero deixar isso também bem claro. Também quero aqui agradecer outros parlamentares que se somaram nessa luta, nessa busca. Parlamentares, inclusive, alguns que estavam gritando ali no Congresso, né, falando contra a telemedicina, no final viraram defensores. Então, a gente não aprova nada sozinho no Congresso. Então, é um trabalho coletivo, sim. Então, eu quero convidar todos para participar. E se você não tiver deputado federal, saiu uma pesquisa que 70% das pessoas não decidiram ainda o voto do deputado federal. Por favor, me ajude. Eu peço o seu voto. Eu prometo para você muito trabalho e prometo um espaço aberto para diálogo. Eu prometo, é isso que eu prometo. Muito trabalho, espaço para diálogo e bons debates, né? Para melhor construção. Meus queridos, beijos no coração de vocês, de cada um. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Tá bom? Obrigada a todos que nos assistiram. E olha... Quem quiser ajudar a me divulgar, meu número é 3030, Adriana Ventura. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, Valeu. Adriana, Muito bom, muito bom. bom. 30-30.